torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz e vamos seguir comentando esse empate entre Ceará 0, Santos 0 pelo Campeonato Brasileiro, mas principalmente pela ótica do técnico Fábio Carille, ele que concedeu entrevista coletiva depois desse empate, e separei aqui alguns trechos que eu acho que foram bem interessantes, né, na leitura do treinador e também o que ele pretende fazer. Porque agora o próximo jogo do Santos também é fora de casa contra o Juventude no dia 26. Ou seja, teremos mais uma semana livre, sem se preocupar com outras competições, apenas focado nesse jogo contra o Juventude, para que a gente consiga finalmente uma vitória, e não só uma vitória, né? Primeiro gol do Santos comandado por Carille. Defensivamente, como a gente vem comentando nos vídeos, nas lives, tivemos sim uma evolução. Principalmente agora com o Santos jogando com 3 zagueiros. Talvez seja uma forma que o Carille encontrou para otimizar melhor esse time do Santos e não deixar o João Paulo tão exposto. João Paulo vem nos últimos jogos, desde a chegada do Carille, sendo menos exposto. E isso é importante, né? Várias vezes eu chegava aqui em live pós-jogo, vídeo de análise, enfim, e sempre falava, o João Paulo, né, fez não sei quantas defesas, foi o melhor do jogo. Hoje não é mais assim. Mas, por outra, a gente tem que falar que o Santos segue sem criar chances, o meio-campo do Santos segue sendo muito pobre de ideias e a gente precisa melhorar isso. Não dá só para um time não tomar gols, precisa fazer gols também. Então eu separei alguns trechos interessantes da coletiva do Carille, quando ele fala sobre utilizar 3 zagueiros, que é uma coisa inédita na carreira dele. Ele explicou também a entrada do Zanocelo e por que o Pirani sequer entrou em campo. Falou, obviamente, também sobre a situação da finalização e do Santos não marcar gols, né? Que é uma necessidade que eu acho que fica latente aí que o Santos precisa para essas próximas rodadas. Então, confere aí esses trechos que eu separei e depois na volta a gente vem comentando em cima e também falando um pouco sobre o jogo contra o Ceará, onde nós não conseguimos uma vitória. Confere aí. Desde quando nós chegamos aqui, começamos a detectar que esse elenco, que esse grupo assim pode dar uma resposta com 3 zagueiros. Está sendo a primeira experiência minha, né, com 4 anos e meio aí como técnico, nunca tinha jogado, iniciado um jogo assim. Mas não é minha preferência, mas eu acredito que as características dos jogadores pode fazer sim o Santos jogar bem com 3 zagueiros. Já deu uma resposta muito boa, agora temos uma semana aí limpa, né, só jogo contra o Juventude domingo que vem, onde eu vou poder trabalhar, que até agora a gente trabalhou muito pouco. Foi mais conversas e vídeos, porque estou com 9 dias no clube, já o 3º jogo, e com viagem, recuperação, né? Mas assim, já deu uma resposta, já deu uma cara assim de que pode jogar assim e que pode melhorar o futebol e com isso os resultados vir. Zanocelo, poucos treinos que a gente comandou, um jogador... um segundo volante, cabeça erguida, que chega, que tem qualidade, que tem passe, né, que tem posição física, que tem cabeceio, está me agradando demais, né, pelo pouco tempo de trabalho. Tem outros jovens aí que vão ter espaço comigo, o caso de Ângelo, venezuelano, o nome dele, desculpa? Lacava, menino que já treinou 2 vezes com nós, que estava machucado, que já mostrou muita qualidade também. Então vai ser uma semana importante aí para que eu conheça melhor esses jogadores. E a questão do Pirani, eu mudei o sistema, né? E pensei em colocá-lo ali no lugar do Camacho, no lugar do Jean, mas me preocupou a questão da bola aérea. O time do Ceará ficou muito grande, né? E para final de jogo é uma preocupação começar a jogar a bola lá, e por isso a escolha de não ter usado o Pirani nem no início e nem no decorrer do jogo. Muito vertical, né? Eu gosto de ter um pouquinho mais do controle do jogo, encher mais o campo adversário para que a gente possa chegar mais, com mais jogadores na área adversária. Como eu disse, quando a gente começar a trocar a bola, começar a tirar do corredor, mudando, jogar para o lado oposto, com certeza a gente vai entrar mais no campo adversário e a gente vai ter mais presença de área e com isso a gente vai agredir mais, vai criar mais oportunidade e vamos finalizar mais. O setor de construção, né? Construir bem para que chegue com mais qualidade lá. Vai ser minha semana de trabalho, tendo esse cuidado defensivo também para que a gente continue ali sólido, né, mas que a gente possa construir mais desde a defesa, desde o goleiro, passando pelo meio de campo, que a gente possa construir mais. Assim, a questão de finalizar ela passa muito pela construção.
né? E é isso que eu vou trabalhar, a construção, a troca de passe, a tabela, as infiltrações, para que a gente possa finalizar mais. Bom, analisando a questão de 3 zagueiros, né, eu concordo que deixou um time muito mais seguro, principalmente da forma como estava postado, né? O Danilo Boza jogando mais pela direita, o Emiliano Velasquez, que fez a sua estreia jogando mais centralizado, e o Palha jogando pela esquerda. Temos ainda para entrar no time o Kaique, mas a gente já comentou que o Kaique deve demorar ainda um mês para que ele fique em condições de jogo. Tem o Luiz Felipe, pode ser que o Luiz Felipe volte a ser relacionado para a partida contra o Juventude, e aí fica, né, a critério do Carille se ele vai mudar nesses 3 zagueiros ou não. Mas eu acho que é uma maneira muito inteligente. O Santos, quando não conseguiu, né, impedir bola nas costas por meio dos nossos laterais, tanto Pará como Felipe Jonathan, os zagueiros estavam conseguindo realizar essa cobertura. E também tinha o Velasquez dando a cobertura para os nossos zagueiros, né, os que estavam mais jogando nas laterais, o Boza e também o Wagner Palha. Então, foi um setor defensivo que funcionou. A única chance que o Ceará teve, né, que foi bem clara, foi uma defesa do João Paulo no finalzinho do jogo, onde o time do Ceará estava dando uma abafa na gente e o João Paulo precisou operar mais um milagrinho. Só que fora isso, foi tranquilo, foi tranquilo. O João Paulo às vezes pegava a bola mais de recuo, mais de algum cruzamento do Ceará que não dava certo, ele acabava ficando com a bola. Então não tivemos grandes sustos em termos defensivos. Por isso que eu falo que, para mim, os melhores em campo foi o trio da defesa santista, né? Jogaram muito bem. O Velasquez, outro ponto que eu gostei bastante dele, que a gente já tinha comentado aqui, a questão do jogo aéreo. É um jogador que tem um bom jogo aéreo e isso é importante pra gente, né? O Santos também que vinha sofrendo bastante com os zagueiros que não eram tão bons nesse quesito. Agora, outro ponto que a gente até levantou na live, né? Quem assistiu a live pós-jogo, foi a questão da ausência do Pirani. O Giamota não é esse cara armador. O Pirani, ele vem fazendo bons jogos, mas também quando ele faz bons jogos, ele às vezes dá uma vacilada, principalmente em termos de posicionamento. É uma coisa que precisa melhorar. Agora, entre Pirani e Giamota, eu, Nájila, né, prefiro escalar o Pirani. Se você discorda, sem problemas, mas eu prefiro o Pirani e ele não entrou nenhum minuto nessa partida contra o Ceará. E aí, né, como vocês observaram no trecho que eu separei, ele explicou a ausência do Pirani. Entendi, a leitura que eu faço do Carille é que foi uma coisa pontual, né? Não é que o Pirani não tem espaço no time do Carille. Inclusive, o Carille elogiou bastante o Pirani em outros jogos. Acho que foi mais uma questão mesmo de jogo aéreo, né? Aumentar a estatura do time do Santos. Enfim. E o Zanocelo pode ser também esse jogador para brigar por uma vaga nesse time do Santos, principalmente na função de um Camacho, por exemplo, porque ele atua como primeiro e como segundo volante. Acho que dificilmente ele vai atuar como primeiro volante, tá? Mas caso seja necessário, principalmente com esse imbróglio com o Balieiro, pode ser que ele seja utilizado como primeiro volante. Também precisamos pensar a questão da criação do Santos. Porque a gente fala às vezes, né? Eu vi até alguns comentários na live pós-jogo que a gente fez. Ah, o Batistão não fez um grande jogo. Ah, mas não sei o quê. Só que a bola não chega. Se a bola não chega no centroavante, o centroavante precisa ficar saindo da posição dele para tentar receber a bola. E foi mais uma vez o que aconteceu com o Batistão. Ele fez isso no jogo contra o Cuiabá e repetiu hoje no jogo também. Então, a gente precisa abastecer os nossos atacantes. O Marinho acabou errando um pênalti, que eu acho, sinceramente, que foi por culpa do gramado, né? Eu não gosto de usar muito desses argumentos, foi culpa do juiz, foi culpa do gramado, que o Santos... Não, mas literalmente ele acabou escorregando e de uma certa forma atrapalhou a performance, né, da batida dele. Enfim, tanto é que teve até um lance no segundo tempo que o próprio jogador do Ceará escorrega exatamente no mesmo lugar que o Marinho. Mas era um pênalti que poderia ter dado a vitória para o Santos. É uma circunstância que a gente não pode nos permitir errar. A gente está numa situação na tabela do campeonato que não dá para a gente errar. Infelizmente, aconteceu isso com o Marinho. Vem um peso ainda maior em cima dele por todas essas polêmicas, né? Por todas as besteiras que ele vem comentando nas últimas semanas, enfim. Mas eu, sinceramente, não vejo culpa no Marinho nesse lance. Agora, o que a gente precisa avaliar nesse time do Santos é a questão de finalizações. Precisa melhorar a questão de finalização. Por parte dos atacantes, por parte dos meias que tem uma certa aproximação, precisa melhorar. Né? Eu até falei aqui
na live pós-jogo, melhor dizendo, né, o Santos teve apenas 7 finalizações e 14 cruzamentos. Por ter 14 cruzamentos, a gente leva em consideração, né, que o Santos vem criando principalmente com seus pontas e às vezes também com seus laterais, né? Visando sempre a jogada de linha de fundo, que eu sempre falo aqui para vocês, que é o melhor caminho para o Santos conseguir um gol. Foi assim contra o Bahia que o Santos teve as melhores chances, até mesmo contra o Atlético Paranaense, e contra o Ceará faltou um pouquinho mais. Sentiu o Santos com uma performance um pouco abaixo desses últimos jogos do Santos, onde também não fizemos gols, mas a performance eu acho que estava um pouco melhor. Nesse jogo contra o Ceará, sinceramente, a única coisa que eu destaco de forma positiva foi a questão defensiva, né? O Santos que jogou no 3-4-3, bem claro. Eu até tinha comentado aqui no jogo de no vídeo de pré-jogo, melhor dizendo, que eu estava com dúvida em como o Santos iria se postar, principalmente com seus laterais. Os laterais nesse esquema não têm tanta obrigação de marcação, que por um lado é interessante, né? Porque Pará e Felipe Jonathan defensivamente não são tão interessantes assim. Né? Ofensivamente, também não. Né? O Felipe Jonathan é um pouco melhor que o Pará. Estou curiosa para ver esse time com o Madison. Acho que ele é um jogador que se encaixa melhor nessa questão de 3 zagueiros, mas ele precisa melhorar, né? Ele tá com problemas articulares, então torcer para que o Pará melhore. Em relação à tabela de classificação, né? O Santos está em 13º com 24 pontos. O Santos precisa também né, torcer para que os adversários não consigam pontuação. O Bahia acabou não conseguindo vencer, né? Então isso para o Santos foi interessante, porque eles não passaram a gente na tabela. E o próximo jogo é contra o Juventude. Juventude que tem 23 pontos neste momento, está em 15º. O Santos também depois vai pegar o Fluminense, pega o São Paulo, pega o Grêmio. Então só times que estão próximos na tabela, né? O Fluminense hoje está em 7º, mas de resto, Juventude, São Paulo e Grêmio estão na famosa zona desconfortável do Campeonato Brasileiro. Mas vamos ver como o Santos vai aproveitar essa semana sem jogos, né, contra o Juventude para conseguir se preparar. Volto a dizer, o Santos precisa criar mais chances de gols. Acho que defensivamente estamos no caminho certo. Agora, em questão de meio campo, está ainda um grande ponto de interrogação. Será que vamos utilizar o Sanches? Será que vamos utilizar o Gemota? Gemota, para mim, não serve. É um jogador que, de criação, ele deixa muito a desejar. Eu tentaria o Pirani. Aí também, como que você vai encaixar o Sanches? Será que é um jogador para segundo tempo? Já comentamos sobre essa possibilidade. Tem o Zanocelo, o Lacava, que acabou sendo citado. Então, tem bastante coisa para o Carille pensar nessa semana, como ele pode trabalhar esse time do Santos. Mas eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários. O que vocês observaram desse jogo contra o Ceará? Alguns torcedores falando que ainda não observaram nenhuma mudança, outros falando, né, dessa mudança defensiva para melhor. Só que é aquilo que eu comecei falando no vídeo. Não adianta nada melhorar defensivamente se no ataque ainda a gente precisa correr muito para fazer gols. Né? Em 3 partidas com o Carille no comando do Santos, o Santos não conseguiu marcar. Então tá na hora da gente conseguir isso para que o quanto antes a gente afaste esse fantasma do rebaixamento. Tem sim time para sair dessa. Né? E talvez essa luz no fim do túnel esteja começando na defesa. Espero que a gente consiga evoluir para o meio-campo e para o ataque. Um grande abraço para vocês. Não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo e se inscrever caso você não seja inscrito. Um grande abraço e fui!